Olá, eu sou Fábio Corrêa Sampaio, eu sou professor aqui da Universidade Federal da Paraíba, professor de Cariologia. Eu graduei em Odontologia aqui na UFPB, também sou graduado em Química, e eu tenho uma verdadeira paixão por trabalhar com questões de odontologia preventiva, odontologia social. E fiz meu mestrado em odontologia social na Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e depois parti para um doutorado no exterior. Voltei para o Brasil e tenho trabalhado tanto em laboratório, como também em pesquisas epidemiológicas e também de cunho social aqui na Paraíba, um estado que, sem dúvida nenhuma, tem uma população de risco social, e acho que todo pesquisador deveria estar envolvido também com essas questões. Então, a aula que eu escolhi é de flu, a importância do flu para a odontologia, e eu vou iniciar, então, o meu compartilhamento de tela. Bom, o tema que eu escolhi foi a importância do flu para a odontologia. Eu acho que, em parte, até a importância do flu até para a minha carreira também. Eu acho a história do flu muito vinculada com as questões da odontologia, e muitas vezes são mal trabalhadas. Então, acho que o tema é interessante, é importante para a gente entender a importância do flu, tanto no aspecto clínico, do cirurgião dentista que está no consultório, na linha de frente, num posto de saúde, num trabalho comunitário, né, em diversas especialidades, da ortodontia à odontopediatria. Então, eu acho o flu extremamente importante para a profissão odontológica, e muitas vezes ele não é tão explorado nos nossos cursos de graduação e até mesmo de pós-graduação. Então, eu selecionei 5 tópicos, né, fazendo um pouco de um recorte histórico sobre o flúor, os mecanismos de ação do flúor para controle da cárie, né, a questão da eficácia e segurança do flúor é um tema recorrente com a questão do flúor, alguns métodos tópicos e sistêmicos que eu vou comentar, principalmente vinculados à questão de eficácia e segurança. A gente tem a importância como profissional da área da saúde de trabalhar com esses dois critérios. Em qualquer produto odontológico, a gente tem que ter a garantia que ele é eficaz e que ele é seguro. E algumas conclusões e perspectivas futuras que eu acho que a gente vai ter com relação à pesquisa com flu e à aplicação do flu em trabalhos, né, diversos na sociedade de um modo geral. Então, a primeira questão do flu, ao contrário de alguns temas da odontologia, a gente não tem pouca publicação, a gente, na verdade, tem muita publicação, né? Um resgate da última década, 2010 para até hoje, eu fiz essa pesquisa ainda essa semana, falta ainda um mês para terminar o ano, mas a gente tem completando já, vamos dizer, esses 10 anos, são mais de 20 mil artigos científicos sobre flúor, né, fazendo uma pesquisa no PubMed. E desses, 5 mil são na área de odontologia, pouco mais de 5 mil. Isso quer dizer que a gente tem, por dia, 1,4 artigos científicos, ou seja, a cada 3 dias eu tenho 2 artigos, ou a cada 2 dias eu tenho 3 artigos. Isso quer dizer que, ao final dessa aula, pode estar sendo publicado um artigo trazendo novas informações sobre flúor. Então, não é um tema, apesar, é um assunto antigo, mas é um tema extremamente atual, muito publicado. Historicamente, é engraçado a história do flúor, porque a gente precisa separar o flúor como elemento químico do fluoreto. Esse é o primeiro aspecto que na odontologia se confunde muito. A busca científica para isolar o elemento químico flúor já existia desde o período do descobrimento do Brasil, né? O nome flúor vem de fluir, que quer dizer a capacidade do fluoreto de cálcio de se dissolver em baixas temperaturas, né, se dissolver com facilidade. E
também se observava que o ácido fluorídrico poderia danificar a lente de óculos dos pesquisadores, né? Tão perigoso que é um gás, porque o flúor, como elemento químico isolado, ele, na verdade, é um gás verde, muito perigoso, extremamente explosivo, e para isolá-lo foi um desafio muito grande. Vários pesquisadores, inclusive, tiveram acidentes com relação ao isolamento químico do flúor. Parecia uma cozinha, né? A forma como se trabalhava com proteção, né, por conta dos riscos de explosão e dos ácidos. E foi um francês, Ferdinand Frédéric Henry Moissan, que descobriu a forma de isolar o elemento químico flúor, comprovou que ele existia, e por isso ele ganhou, em 1906, o prêmio Nobel. Foi um dos primeiros prêmios Nobel na área de química relacionado a isolamento de elementos químicos, né? Houve até uma publicação de 100 anos da descoberta do flúor, em 1986, nos Estados Unidos. Como o flúor também foi descoberto em dentes, então a ideia passou de que, ora, se o flúor faz parte do elemento dental, por que não tentar introduzi-lo, né? Então, muita gente acha que a história do flúor começa com a história de Frederick Mackay nos Estados Unidos, mas, na verdade, o flúor já era uma tentativa, né, na Europa, de que a gente teria necessidade de ingerir flúor para ter dentes fortes, né? Então, era dar flúor para as crianças. Então, havia suplementos de flúor na Dinamarca, no início do século passado, numa tentativa de fortalecer os dentes. Isso não deu certo, obviamente, a gente vai entender por quê. Não é assim que o flúor protege a questão da cárie, não é só no aspecto sistêmico por si, mas todo o processo histórico do flúor envolve, obviamente, descobertas muito interessantes. Mas foram os americanos e não os europeus, né, que no início do século passado começaram a ver a relação de flúor com manchamentos dentários, que eles chamavam de mottled enamel. Então, e depois se descobriu isso em ratos, né, uma forma de, inclusive, provocar esses manchamentos em ratos. Mas, enfim, então, não se sabia, na verdade, que era o flúor, né? Tinha várias teorias que essas manchas nos dentes vinham de outras causas, né? E carne de porco, pobreza, né? Já tinha um vínculo, às vezes, com a questão de risco social, deficiência de cálcio, até radiação se pensou que poderia causar o que a gente chama de fluorose, né? Esse manchamento. Porque não se tinha, na época, uma clareza sobre isso. Então, esse esmalte mosqueado, que seria a tradução literal desse esmalte manchado, foi um termo que se utilizou para depois chamar fluorose, quando se descobriu que essas manchas eram provocadas por flúor. Do ponto de vista histórico, né, levou algum tempo para se entender que as comunidades que tinham esse excesso de flúor na água, em determinado nível, na verdade, não tinham tanta mancha nos dentes. Eles tinham uma vantagem, eles tinham menos cárie. Então, o cidadão que descobriu a relação do flúor com a fluorose, né, com esses manchamentos, foi esse cidadão aqui, Frederick Mackay. Ele era ortodontista em Nova York, foi passar férias no meio dos Estados Unidos, e lá ele descobriu uma comunidade que tinha esses manchamentos, e foi quando começou a investigar a água, a carne de porco, tudo o que ele começou a investigar, e se descobriu uma relação dose e efeito, ou seja, quando tinha flúor na água, tinha esses manchamentos, excesso de flúor na água. Mais tarde, um pesquisador epidemiologista do governo americano descobriu que as áreas que tinham fluorose, na verdade, tinham menos cárie, então a população era beneficiada, mas a fluorose era mínima. E aí surgiu a ideia de colocar flúor na água, né, a fluoretação de águas. Então, historicamente, o flúor entrou na odontologia como um agente de ser ingerido. Então, você tinha que ou beber a água, né, para poder ter esse efeito, e garantir ao longo do tempo, né, essa situação. E foi baseado nessa hipótese que foi feito um estudo chamado Estudo das 21 Cidades na década de 40, e que garantiu a comprovação de que o flúor tinha uma redução na prevalência de cárie. E Grand Rapids, nos Estados Unidos, foi a primeira cidade a fluoretar suas águas em 25 de janeiro de 1945. O que é que significava isso? O homem deliberadamente estava introduzindo flúor na água de bebê, né, para verificar o efeito na redução de cárie. Nessa época, os Estados Unidos tinham uma alta prevalência de cárie, né? Então,
A partir do êxito dessas experiências, o mundo inteiro começou a ter interesse em floretar águas, e no Brasil, nós iniciamos o processo de floretação de águas em 1953, né, beneficiando a cidade de Baixo Guandu, e depois a primeira capital brasileira a ter água floretada foi Porto Alegre, alguns anos depois. A partir daí, o flúor entra de fato como agente preventivo, porque até então, o flúor, historicamente, era um agente causador daquelas manchas, da fluorose. E, historicamente, isso é importante, porque até hoje a gente tem alguns profissionais e pacientes que têm mais medo do flúor, de provocar essas manchas, do que valorizar os seus benefícios. Isso, historicamente, é explicado porque o flúor surgiu, né, como causador de umas manchas. O fato é que é possível a gente ter a máxima redução de cárie com o mínimo de fluorose. Isso é possível garantindo concentrações de flúor na água, né, que a gente chama de concentração ótima de flúor, e que esse mínimo de fluorose é uma fluorose tão leve que, às vezes, nem mesmo o paciente ou o usuário dessa água se dá conta que ele teria essa mancha, tão discreta que é. Então, assim, de certa forma, é um método que a gente já pode garantir que, dentro dos parâmetros adequados, ele é extremamente indicado, né, a fluoretação de águas. Né? Levou algum tempo, né, para poder ser consolidado. Então, assim, do ponto de vista histórico, o primeiro aspecto que eu gostaria de enfatizar é que o flúor entrou na odontologia como causador de manchas, que depois a gente chamou isso de fluorose, era chamado de esmalte mosqueado, porque a gente não sabia que era esse elemento químico flúor que estaria envolvido. E ele não começou como agente de prevenção e controle da cárie. Então, muita gente, até hoje, se vale desse resgate histórico, né, para valorizar os aspectos negativos do flúor, esquecendo da grande vantagem como agente de prevenção e controle da cárie. A gente fala flúor, o termo flúor, mas ele é, de certa forma, inadequado do ponto de vista químico, porque o termo correto seria fluoreto, ou íon flúor. Porque o flúor ele é tão eletronegativo que ele está sempre associado a um outro elemento químico, geralmente um outro elemento químico, como cálcio, sódio, né? E ele vai estar sempre associado na natureza. Então, o que a gente usa para controle da cárie não é o flúor, que é aquele que causa as explosões quando foi descoberto, o elemento químico isolado. Na verdade, a gente trabalha com o fluoreto. Esse flúor, na verdade, vai estar na sua forma iônica quando a gente tem interesse que ele faça essa proteção para a cárie. O outro aspecto que as pessoas pensam é que aqueles dentes manchados, que a fluorose, é um dente muito rico em flúor. Na verdade, a fluorose é uma alteração, né, no ameloblasto, na formação do dente, então, durante a melogênese. Então, crianças que estão expostas a uma alta concentração de flúor, vai ter essa alteração, e, na verdade, é uma hipomineralização. Na verdade, não é um dente rico em flúor, é um dente como se ele tivesse com mais proteína, né, e menos aspectos minerais, porque a célula ameloblasto não conseguiu promover a formação do dente da forma adequada, né? Então, o excesso de flúor causa fluorose, a gente tem que reconhecer isso, né? Mas ele é passível de ser controlado, e a gente tendo nas condições adequadas, como a gente chama do uso racional ou uso estratégico do flúor, o flúor é seguro, né? E essa fluorose, é bom lembrar que não é um dente rico em flúor, na verdade é um dente hipomineralizado, né? Como os efeitos do flúor foram descobertos pela água de bebê, a hipótese inicial, e se justificava a fluoridação de águas, era do método sistêmico, ou seja, você teria que beber aquela água para ter o efeito. De fato, você tem um efeito sistêmico, mas ele tem uma ação tópica. Quando você bebe uma água rica em flúor, que eu coloco nos níveis adequados, como a água da Sabesp, você está bebendo uma água que vai ser, que tem um pouco de flúor, esse flúor vai ganhar a corrente sanguínea e ele volta para a cavidade bucal via saliva. Então, você cria um ciclo de exposição de níveis basais de flúor adequados para controle, né, da questão da cárie. Muitas vezes não é o suficiente, por isso que você precisa ter flúor no creme dental como uma forma também de exposição complementar para garantir
que esses tecidos duros do dente estejam sempre protegidos. Outro aspecto importante que eu acho que é necessário esclarecer do ponto de vista histórico é que o flu, que foi descoberto nos Estados Unidos, em Colorado Springs, que foi a cidade onde o Mackay investigou o surgimento desse flu, é o chamado flu natural, ou seja, é uma falha geológica que ocorre na região e que essa água fica rica em minerais, entre eles o flúor. Então, aquilo ali foi uma espécie de acidente geográfico e geológico, né? E que faz com que as águas de poços, principalmente, possam ter esse nível residual de flúor. É diferente da chamada água fluoretada artificial, da água das regiões urbanas, onde a gente tem esse controle. Isso é muito importante a gente entender, porque quando se fala de fluorose, onde é que a gente encontra mais fluorose? Nas zonas rurais, fluorose, estou falando severa, fluorose como aquela de Mackay, nas zonas rurais, onde esse chamado fluor natural ocorre, como teor residual de flúor, ocorre naturalmente e não tem controle, a não ser que você crie um modelo de desfluoretação. Existe recursos também para desfluoretar, ou seja, tirar um pouco do excesso desse flúor para atingir níveis fisiológicos adequados. Então, é importante a gente entender que o flúor na fluoretação de águas ela é importante, mas ele está atuando de forma tópica, tá? E que esse flúor que vem da história da fluorose, na verdade, é um flúor que vem de águas, né, que tem algum contato com falhas geológicas. Então, a gente tem uma grande diferença. O flúor natural é uma coisa, os teores residuais de flúor, e o flúor artificial, que é aquele que é colocado, né, como uma companhia de águas, faz com controle. Nesse caso, que é a coluna aqui da esquerda, o risco de fluorose é muito maior do que o benefício, porque a gente não tem controle. A natureza que está colocando pode colocar em excesso. Existe uma lei para controlar águas potáveis de zona rural, é uma lei que, inclusive, está em avaliação, é a 2914, já foi a 518, agora é a 2914, e ela estabelece que o máximo de teor de flúor aceitável é de 1,5 ppm, ou 1,5 miligramas por litro. Né? Isso é um valor, inclusive, considerado alto, que pode causar fluorose, mas é, por outro lado, um valor que é internacionalmente determinado, valor máximo permitido. Acima desse valor, qualquer água que eu retirar de poço, de zona rural, se ela tiver mais de 1,5, ela não é considerada potável. Já a fluoretação artificial, o benefício é muito maior do que o risco. O risco de fluorose é mínimo, porque a gente está colocando uma concentração de flúor muito baixa, que é a faixa de teor ótimo, que é metade dessa aqui, que é encontrada na zona rural. Né? Nós temos uma lei desde a década de 70 que estabelece a fluoretação de águas, embora isso ainda seja desrespeitado em algumas cidades do país. Então, aqui a gente tem um caso de fluorose, né, com teores residuais de flúor, porque aqui na Paraíba nós temos vários locais com falhas geológicas que geram teores residuais de flúor. Então, isso aqui é uma fluorose considerada que é intermediária, não é uma fluorose, é moderada, ela tem um grau, né, de comprometimento que a gente chama pelo índice de Thiel-Seyfert-Hashkov de nível 3, que forma como se fosse nuvens, né? Esses manchamento brancos são áreas hipomineralizadas, né, provocadas pelo excesso de flúor que essa criança ingeriu durante a sua processo de amelogênese. Aqui é de uma cidade cujo teor de flúor vai de 1,5 ppm, justamente aquele valor máximo, né, que é permitido. Isso pode gerar um grau de fluorose nesse nível. Já com a fluoretação de águas, a fluorose, ela pode, inclusive, estar associada muitas vezes também com o creme dental, o excesso de ingestão do creme dental. Esse é um caso de que não teve questão do creme dental, e você vê que é uma fluorose muito discreta, não sei como fica na tela, mas dá para ver que quase não se percebe aos manchamentos, né? É o caso mais grave quando ocorre somente com água, nesse nível, quando a água é de 0,7 ppm. Então, dá para ver a diferença, né, desses teores. Aqui a gente já mostra um caso mais severo, quando a água é acima de 1,5 ppm, já que dá 2 ppm, né, que o risco é muito maior. Então,
É bom entender que a gente deve defender a fluoretação de águas como um método comunitário de proteção para a cárie, e a gente deve controlar esse excesso, né? Não vamos defender isso, a gente precisa ter, inclusive aqui na Paraíba, políticas de desfloretação, né? Então, a gente tem aqui 50 anos de fluoretação, foram comemorados em 2003, a gente ainda tem uma legislação ampla, o estado de São Paulo é um dos estados que mais tem fluoretação de água, são poucos municípios que não têm. Pirajuí, eu acho que é um dos únicos municípios que, por questão técnica, eu acho que ainda não tem. E a gente tem também o flu tópico, né? Ele só surgiu depois porque, como foi descoberto historicamente pela água, todo mundo queria colocar flu no leite, flu no sal, são os métodos sistêmicos. E aí, não, mas por que não colocar no creme dental, né? Então, com a perspectiva, o flu surgiu, né, quase como uma espécie de experimento, né, no creme dental. Não se tinha um vínculo tão forte na década de 60, quando se começou a pensar do flúor, na década de 50 e 60, do flúor nos cremes dentais. E ainda tem a questão do tipo de flúor, o tipo de abrasivo que devem ser utilizados. E aí sempre vinha o questionamento, não devem ser deglutidos, porque no início ninguém se preocupava com a deglutição, afinal vinha da água, né? E é nesse sentido que se falava. Então, ele só passou a ser valorizado, o fluor tópico, a partir dos anos 60, quando se começou a desconfiar que o efeito principal do fluor seria mecânico, aliás, seria um mecanismo tópico mais do que o sistêmico. Isso levou algum tempo para a gente comprovar. E aí os mecanismos de ação para comprovar essa relação do efeito preventivo do flúor para a cárie, aí que eu estou falando flúor porque normalmente a gente fala flúor, o correto seria fluoreto, mas como a gente fala flúor no creme dental, né, então se padronizou o uso do creme dental com flúor, né. Então o mecanismo de ação, ele pode ser diferente, mas como é que é a ação do flúor? O que é esse flúor, né? Aqui tem uma tabela periódica, né? A gente aqui não vai ter uma aula de química, mas só para a gente entender. O flúor é um elemento químico dos halogênios, ele fica aqui nesse cantinho da tabela. Ele é extremamente eletronegativo, o que quer dizer isso? Ele só precisa de um elétron para se estabilizar, então ele se torna extremamente reativo. Ele reage com todos os elementos da tabela periódica, principalmente os que estão aqui nessa região, principalmente o sódio, magnésio, potássio e cálcio. Então, é comum na natureza a gente encontrar o flúor. O flúor é o 13º elemento da crosta terrestre. Então, não é tão raro. Na verdade, tirar flúor da água é mais difícil do que colocar. Então, quando a gente faz a fluoretação de águas, na verdade, a gente está fazendo um ajuste de flúor. Existe algum teor residual de flúor em todas as águas, né? Então, ele é muito eletronegativo, e isso faz com que essa eletronegatividade, que é dada nesse sentido da seta, que é o cantinho aqui da tabela periódica, portanto, é o elemento mais eletronegativo que a gente encontra, ele faz com que haja fortemente reações, principalmente quando há baixo pH. Ora, o que é a cárie, se não um ataque, né, de ácido advindo de bactérias que baixam o pH. E se eu tenho flúor quando ocorre essa baixa de pH, eu tenho um benefício, porque ele vai estar garantindo a presença de cálcio, mobilizando o cálcio, por exemplo, e fosfato na cavidade bucal, para garantir esse controle do que a gente chama de desrê. Então, em superfícies oclusais, em superfícies de raiz, inclusive em situações de recidiva, né, restauradora, a gente está sempre tendo um processo que a gente chama de desmineralização e remineralização, né? Esse processo, quimicamente, né, ele é meio complexo, né? É a perda da hidroxiapatita, o composto químico que forma o dente. A gente não vai entrar em detalhes sobre isso, mas é um processo de perda contínua. Ácido é esse H+ aqui, que faz com que a reação química seja beneficiada para essa situação da direita, com perda mineral. E essa perda mineral é contínua, né? A gente tem um biofilme constantemente. A presença do flúor faz com que essas reações químicas sejam minimizadas e a gente mantenha a estrutura do dente na sua forma íntegra, ou até mesmo formando fluorapatita, né? É possível formar, inclusive, um dente um pouco mais mineralizado.
Então, o flu que vai atuar no controle da cárie não é que eles tenham que ser ingerido. Não precisa ser ingerido pelo creme dental, não precisa ser ingerido pela água. Ele precisa estar constantemente no meio bucal para poder participar dessa reação química aqui, por sua força eletronegativa, fazendo com que essas estruturas estejam permanentemente na recuperação do tecido dentário. Então, como age o flu? De uma forma bem simples, né? Esquecendo um pouco essa questão mais química, ele inibe a desmineralização e ele promove a remineralização. Então, não é só uma ação. O que quer dizer inibir a desmineralização? É ter um tecido dental saudável, em que esse flu vai formar reservatórios de fluoretos de cálcio no biofilme, na interface biofilme película adquirida, no próprio elemento dental, né? A gente vai ter essa estrutura de proteção, isso vai inibir a perda mineral, que ainda não aconteceu, mas se já aconteceu, o flu também vai promover a remineralização. Então, aquelas lesões iniciais de cárie, elas vão estar sendo beneficiadas, vão recuperar mineral. É como se a gente estivesse recuperando um tempo perdido, um tempo, né, que houve ataque ácido. Então, nesse sentido, o flu é importante para a odontologia e, de modo geral, para a questão da cárie, porque quando ele inibe a desmineralização, eu estou tendo uma ação preventiva, ou seja, eu estou prevenindo novas lesões de cárie que ainda nem apareceram. E quando ele inibe a desmineralização, eu estou tendo uma ação terapêutica. Um dente que está sendo sob ataque, ele vai estar sendo recuperado, né? Então, eu tenho, na verdade, uma dupla ação. Esse flu tem que estar constantemente no meio bucal, em determinada concentração, para poder ter esse efeito. Então, quem, de fato, começou a comprovar a importância do flu tópico foram vários estudos, uma sequência de estudos epidemiológicos, mas aqui eu destaco um estudo que foi um estudo clínico, na verdade, um estudo in situ, né? Foi colocado bloquinhos de dentes na cavidade bucal, e esses dentes eram dentes de tubarão. Por que dente de tubarão? Porque o dente de tubarão, ele é rico em flúor, ele, na verdade, é como se fosse fluorapatita pura. E o professor Bjorn Oberg, que foi o professor pioneiro nesse tipo de pesquisa com esses dentes de tubarão, ele provou que era possível fazer cárie quando não tinha flúor no meio bucal. Então, mesmo um dente que tivesse flúor incorporado ao tecido dentário, ele era vulnerável à cárie. Em outras palavras, a gente criou a fluoretação de águas, métodos, né, de flúor, na tentativa de incorporar flúor ao dente, quando, na verdade, a gente precisa ter o flúor constantemente no meio bucal. Esse é o principal aspecto do mecanismo de ação do flúor. Então, isso é tão importante para a gente entender, para que se compreenda que a cárie não surge do dia para a noite. Então, eu tendo o flúor constantemente no meu bucal, eu estou evitando novas lesões e estou recuperando lesões que estão iniciais e que a gente ainda nem consegue observar do ponto de vista clínico. Para comprovar isso, a gente desenvolveu um trabalho aqui no Brasil, isso foi um trabalho desenvolvido aqui na UFPB. Na época, estava se testando novas formas de monitorar lesões de cárie, e nós fizemos um monitoramento de lesões de cárie incipientes, né, usando o verniz, que é um produto, né, odontológico de clínica, muito utilizado na clínica para controle de cárie. Nós fizemos dose de ataque de 4 semanas com o Durafat e depois apenas com creme dental fluoretado. Então, esse aqui, W1 é a semana 1, que é o week 1. Aí, na quinta semana, fizemos uma avaliação. Isso aqui foi Durafat, nesse primeiro período. E, no período seguinte, apenas o creme dental fluoretado. Então, nós tínhamos 111 lesões de cárie ativas sendo monitoradas. Tá? Essas lesões, elas permaneceram ativas, algumas permaneceram ativas com esse tratamento. Na verdade, metade delas conseguiram continuar, pouco menos da metade, conseguiram continuar como ativas, mas a gente conseguiu recuperar o status de ela ficar como inativa, ela ficou brilhosa, ficou mais dura, ela não ficou tão visível, e algumas simplesmente desapareceram, as lesões simplesmente sumiram.
o que é um indicativo de que havia, de fato, lesões de cárie que podem ser remineralizadas. Isso é o efeito terapêutico do flu, usando, por exemplo, um produto como o Durafat. Então, aqui tem um exemplo, né, de um caso clínico desse estudo. A gente olha aqui a lesão de cárie, ela é extensa, toda a área do terço gengival branca, lesão de mancha branca. Esse paciente também tem gengivite, veja que ele tinha uma higiene que estava comprometida, né, tinha biofilme aqui em toda essa região, e com 9 semanas desse tratamento, a gente já observa que as lesões do elemento central, como do lateral, quase que sumiram, né? A gente vê aqui ainda resquícios dessa lesão. É óbvio que a gente tem ainda lesão, provavelmente, nessa região interproximal, né? Lesões mais profundas que vão precisar de um tratamento restaurador. Mas aqui a gente vê claramente a importância do poder, a importância e o poder do flu como agente remineralizador, né? Então, o mecanismo de ação é basicamente tópico. Ele pode ter ação antimicrobiana em alta concentração, mas é basicamente esse mecanismo. O flu interferindo nos processos de des- e remineralização. A eficácia e segurança do flu é um aspecto importante. Ora, se eu já começo a entender que o mecanismo de ação é tópico, eu começo a também entender formas a gente poder utilizar, mas tem que ser formas seguras, né? Então, quanto à segurança do flúor, né, que é o aspecto que mais, vamos dizer assim, nos últimos anos tem preocupado pais, sobre o uso seguro do flúor, principalmente em crianças pequenas, né? A pergunta constante no consultório é: o flúor é um produto seguro? Eu posso utilizar creme dental fluoretado? Posso usar colutórios, né, com flúor, tá? Então, a gente vai tentar garantir que o flúor é seguro, e apesar do fato de que, obviamente, o risco à fluorose sempre existe, eu não posso negar isso, mas ele existe quando existe negligência. Esse é um caso clínico de fluorose, da cidade de João Pessoa. Nós não temos água fluoretada aqui na cidade de João Pessoa, aqui na Paraíba. Esse caso clínico é de uma criança que era viciada no creme dental por conta do sabor, e ela não só escovava os dentes ingerindo o creme dental, ela passava creme dental no pão, ela comia o creme dental. Então, ela era viciada no creme dental. Então, esse é o caso mais grave que eu já encontrei de fluorose a partir da ingestão excessiva de flúor vindo do creme dental, por uso inadequado, obviamente, do creme dental. É importante a gente relatar que a única consequência conhecida do excesso de exposição a flúor é a fluorose. Ou seja, quando fala de segurança, eu já estou desconsiderando aqui artigos que falam que o flúor causa alteração de QI, causa câncer, causa alteração de diabetes, eu já ouvi falar de várias situações, e nada disso é comprovado. Hipertiroidismo, autismo, né, como foi veiculado, inclusive, das vacinas, né, de sarampo, como tivesse um vínculo, nunca conseguiram comprovar nada. Até hoje, a única consequência conhecida do excesso de exposição ao flúor é a fluorose, né? Exposição e sua ingestão, na verdade, quando a gente está colocando isso, né? Um aspecto que a gente já desconsidera muito das notícias sensacionalistas e de artigos sensacionalistas que saem sobre a questão da fluorose, como sendo um aspecto, ou outros fatores tóxicos do flúor, é que a maioria dos trabalhos de toxicidade de flúor são feitos em animais, principalmente no rato. Esse estudo é um estudo relativamente antigo, da década de 90, mas ele comprovou que as relações de dose entre um rato e o homem, né, de dose de excesso de flúor, elas são, na verdade, diferentes. Elas são entre 4 a 5 vezes maiores para os animais, para o rato. O rato tem um metabolismo muito rápido e, por isso, ele vai ter um processo de situação de flúor para provocar fluorose no rato, que eu preciso de 5 vezes a dose do que seria em humanos. Ou seja, se eu provoco fluorose no rato com 50 ppm, essa é uma dose que equivale para o homem de 10 ppm. Então, considerando que a gente tem uma água fluoretada em 0,7, ou pelo menos próximo de 1 ppm,
As doses tóxicas para o rato devem ser consideradas como 5 ppm para ter equivalência do que eu teria, por exemplo, na fluoretação de águas, né? Não vou falar de creme dental, porque o creme dental não é indicado para ingestão. O creme dental a gente ingere de forma inadequada, a criança ingere de forma inadequada, que isso é perfeitamente controlável. Quando você pega os estudos, né, com ratos, a maioria usa 150 ppm. Portanto, uma dose muito superior, que equivaleria ao fato de um ser humano estar ingerindo 30 ppm de flu. Não existe água fluoretada com 30 ppm de flu. Aliás, é difícil e raro encontrar algum poço que tenha 30 ppm de flu, né? Então, assim, aqui um estudo que o flu causa função tiroidiana, né? Induz, causa disfunção da tireoide, causa nessa dose qualquer elemento químico em alta concentração pode causar vários outros aspectos tóxicos, né? Então, se eu estou trabalhando com fluoretação de águas a 1 ppm, e mesmo que eu considere o creme dental a 1000 ppm, que não é ingerido todo, né, vai ser um equivalente também de 1 ppm, no máximo considerando a dose de eventual ingestão. Eu teria que ter aqui no grupo animais com exposição a 5 ppm de flúor, tá? que equivaleria ao que seria 1 ppm para seres humanos. O fato é que a gente tem a base do flúor na água, como agente de controle da cárie, e algum grau de fluorose vai acontecer, né? E por quê? Porque a gente tem outras fontes de flúor, o próprio creme dental, a gente vai ter a possibilidade disso acontecer. Então, a associação de diferentes métodos pode levar a algum grau de fluorose. O fato é que, quando, por exemplo, nós avaliamos aqui na cidade de João Pessoa, a prevalência de fluorose, ela foi em torno de 30%. Falei isso para uma enfermeira, ela disse, mas isso é muito alto, é um valor muito alto. 30%. Desses 30%, que foram quase 700 casos, né, 700 crianças examinadas, apenas 2 casos eram severos, entre eles aquele que era uma criança viciada em creme dental. A fluorose, ela passa despercebida, de tão seguro que é a questão do flúor na água, e mesmo em associação com creme dental. Então, a questão de segurança do flúor é importante. Quanto menor a criança, maior o risco, porque ela é dividida pelo peso corporal. Ela é uma dose que é miligrama de flúor por quilograma de peso corporal dia. Então, quanto menor o peso, né, qualquer quantidade passa a ser maior, porque está aqui no numerador. Então, a gente precisa ter cuidado, principalmente no início da introdução do hábito da higiene bucal em crianças, né, colocando a menor quantidade de creme dental possível, né? E isso vai garantir proteção suficiente para garantir controle da cárie, sem provocar fluorose, tá? Nada dessa história de quanto mais, melhor, né? Lamentavelmente, a maioria das situações, os pacientes acham que todas as cerdas devem estar ricas em creme dental, né? Devem estar cobertas por creme dental. Então, não é assim que a gente pensa. A gente tem que tentar entender que há uma recomendação internacional de usar o mínimo possível para crianças de 3 anos, de 3 a 4 anos, metade do que seria um grãozinho de ervilha, e acima de 6 anos é que chegaria no grão de ervilha. Isso vale também para adultos, a gente precisa também de grande quantidade de creme dental para atingir a cavidade bucal como um todo, a gente precisa de grande quantidade. Então, o controle do flúor, ou de ingestão do flúor, ele pode ser feito apenas com o controle da quantidade de dentifrício. Esse slide é um pouco confuso, porque eu estou mostrando aqui 4 situações, né? Aquele cheirinho de creme dental, a quantidade mínima que é indicada, uma quantidade um pouquinho maior, aqui uma quantidade mais robusta aqui, e a totalmente inadequada, que cobre todas as cerdas da escova. Então, fazendo um cálculo, né, de peso corporal e de flúor, né, considerando o creme dental de 1000 ppm em cada uma dessas situações, a gente vai ver que para ter um risco potencial de fluorose,
essa criança, fazendo exposição a esta quantidade de creme dental, ela teria que escovar os dentes 12 vezes ao dia. E, ao passo que, se eu coloco na escovação, né, da criança uma quantidade exagerada de creme dental, com 2 vezes ao dia, eu começo a atingir dose de risco à fluorose. Eu estou falando doses ainda longe do que seria o de provocar. Pode acontecer fluorose ou não. Então, assim, por que negligenciar a importância do flúor no controle da cárie se eu tenho uma margem de segurança tão elevada? Então, lamentavelmente, o flúor, por conta da questão histórica e por conta de muitas vezes haver uma ênfase muito grande sobre a questão da fluorose, se negligencia, se esquece a importância do efeito preventivo, né, do flúor, lamentavelmente. Então, aqui não há risco de fluorose, né, se você tiver essa pequena quantidade. Aqui já começa, sim, a ter um risco de fluorose. Né? Com relação à segurança, né, da questão do flúor na água, eu uso esse slide como uma forma bem lúdica, às vezes, né, de mostrar que a própria água, o excesso de água, pode matar o indivíduo. Né? Muita gente não sabe, mas se você ingerir 6 litros de água ao mesmo tempo, de uma única vez, né, se é possível, se é que isso é possível, né, ela pode matar um indivíduo de 74 quilos. Né? Excesso de água pode levar a isso. Né? Tem até um caso de uma americana, né, num concurso para ganhar Nintendo para o filho, ela tinha que beber uma determinada quantidade de água, e ela bebeu, e ela faleceu em função desse excesso de água, né, numa espécie de gincana, e, enfim, água em excesso mata, aliás, tudo mata, né? Então, é possível levar um indivíduo a óbito por balanço eletrolítico alterado em função da quantidade de água. Então, nessa tabela, aqui eu não vou entrar em tantos detalhes, mas eu queria falar da questão da água fluoretada, com 1 ppm, a quantidade de flúor que poderia provocar uma dose, que a gente chama dose provavelmente tóxica, ou seja, causar algum grau de tontura, né, ou levar a questão do indivíduo ter uma cefaleia, né, primeiros sinais de toxicidade, para uma criança de 10 quilos é de 50 litros. Em outras palavras, ela morre afogada, ela morre por excesso de água, mas não por causa do flúor presente na água. Quando a gente começa a pensar num dentifrício de 1000 ppm, corresponde a 50 gramas, ou seja, os cremes dentais, embora a criança queira ingerir todo o tubete, ela vai atingir uma chamada dose provavelmente tóxica. Não vai a óbito, ainda que ela tenha a capacidade de ingerir todo o tubete, né? Vamos dizer assim, que ela tenha um tubete de 90 gramas, ainda como desafio, ela ainda poderia atingir, né, dependendo do peso da criança, né, com 20 quilos, né, ela poderia, por exemplo, atingir essa dose provavelmente tóxica, mas ela não consegue ingerir isso tudo. Então, é um método, sim, seguro. A questão da fluorose é a forma como a gente faz o nosso monitoramento diário dessa ingestão, seja para crianças, né, seja na forma do controle que o governo tem, né, dos órgãos governamentais na concentração de flúor na água. Então, o flúor é seguro, uma vez que ele está sendo usado na forma adequada. Eu uso esse slide, assim, bem chocante, quase neon, para poder garantir uma discussão que, na verdade, já não deveria existir na odontologia. Todo ano nós temos eventos onde se discute quais são as evidências científicas para a gente poder, de fato, utilizar o flúor. Eu acho que a gente já tem evidência científica suficiente. A questão não é usar ou não usar o flúor. Essa discussão já deveria ter sido vencida, já deveria ter sido finalizada. A questão é qual é a quantidade de flúor necessária em relação ao risco de cárie, ou seja, como é que eu vou fazer para o meu paciente, né, um protocolo de garantia de que ele tenha uma exposição regular ao flúor, né, a fim de que as lesões de cárie não evoluam. Então, essa é a questão que a gente deve colocar. Então, o creme dental de 1000 ppm, ele é indicado para a família, ele é indicado para criança, para adulto, né, ele é uma concentração que é reconhecida, né, por vários organismos internacionais como sendo adequada e segura para o uso do flúor.
O fluo é eficaz, eu já vou dizer que é sim, eu já tenho comprovado, já mostrei um caso clínico, né, da questão do fluo em alta concentração, que é o Durafat, né, mas ele em baixa concentração, ele também tem sua função, né, e normalmente a cardiologia se vale desses gráficos para a gente mostrar o impacto do fluo. Aqui, a gente teria a quantidade de perda mineral que o elemento dental tem, a partir do tempo de vida que o indivíduo tem. Então, à medida que o tempo passa, se o indivíduo não tem exposição ao fluo, e ele tem uma lesão que vai evoluindo para a cavidade, ela vai, de fato, evoluir muito rápida. Se é uma lesão de mancha branca inicial, que é uma cárie inicial ainda não cavitada, ela vai caminhar para ser cavitada, né? E a gente tem as lesões de cárie que a gente nem visualiza ainda, mas elas também vão evoluir. Só que, como é que eu posso paralisar esse processo? Com o flúor. Então, a cavidade paralisa, a lesão de mancha branca se torna inativa, e, como eu mostrei naquele slide, algumas lesões de cárie inativa, elas podem continuar inativas, e algumas até voltam para uma situação que elas não são mais visíveis, né? Então, o flúor, por isso, a partir da evidência de uma sequência de vários artigos, revisões sistemáticas, estudos clínicos, estudos epidemiológicos, todos comprovam a importância do flúor. Então, se alguém tem alguma dúvida, é só acessar o site da Associação Brasileira de Odontopediatria, o ABO Odontopediatria, a ABOPED, outros internacionais, como o da IAPD, que é voltado principalmente para criança, por conta da questão do risco para a fluorose, ocorre muito mais com criança, obviamente. Então, recentemente, né, foi publicado essas recomendações para a cárie precoce da infância, ou a cárie, né, inicial da criança, e a terceira recomendação que é dada pela IAPD, pela International Association of Pediatric Dentistry, que foi a declaração de Bangkok, é a realização de, pelo menos, a escovação 2 vezes ao dia com creme dental fluoretado, para crianças, né, pequenas que estão iniciando esse processo, né? Então, essa obviamente, usando aquela quantidade apropriada, né, na escova de dente, certo? Então, creme dental de 1000 ppm, ele é a melhor forma da gente fazer uso frequente do flúor. Então, as evidências são muitas, eu poderia aqui colocar diversos artigos científicos, né, mas nós temos no Brasil a evidência de pelo menos 2 levantamentos epidemiológicos que comprovam que as cidades que têm fluoretação de águas, elas têm 40% menos cárie do que as cidades sem flúor na água de beber. Em outras palavras, a gente já tem uma redução enorme, né, em lesões de cárie, eu estou falando lesões de cárie cavitadas, né? E vale ressaltar, então, que para ter esse efeito, para essa eficácia acontecer, eu preciso de flúor constantemente na cavidade bucal. Então, eu preciso ter uma estratégia, né, tanto para o meu paciente, né, para o indivíduo, com um tratamento de forma individualizada, ou se eu estou pensando também numa comunidade, como é que eu vou garantir que o maior número de pessoas também entendam essa mensagem da importância do flúor constantemente na cavidade bucal. Por isso que a escovação, ela, com flúor, né, ela deve ser estimulada a fim de garantir esses níveis constantes na cavidade bucal. Um aspecto que eu recomendo é que a gente deve esclarecer para os pacientes para escovar os dentes no sentido de remover biofilme. Muitas pessoas escovam os dentes para remover alimento, como forma de uma higiene bucal logo após a alimentação. Na verdade, a gente deve enfatizar que a remoção de biofilme. O biofilme que é o fator etiológico que a gente precisa remover. E a gente deve encarar o momento da escovação não apenas como um benefício mecânico na remoção desse biofilme. A gente deve encarar a escovação como um momento de exposição ao flúor. É um momento de recuperação mineral dos nossos elementos dentais, que a gente tem que fazer isso todos os dias. Então, na clínica, aqui na Universidade Federal da Paraíba, nós atendemos basicamente muitas crianças. Nosso atendimento é mais de crianças e adolescentes. E o nosso objetivo tem sido sempre de uma orientação frequente nesse controle do biofilme. A gente faz a evidenciação aqui do biofilme, né, com fucsina,
mostra para a criança, olha, você vai ter que remover essa sujidade aqui, essa sujeira, né? E faz toda a orientação da escovação para que a gente tenha uma situação que era assim e ela saia do consultório dessa forma. É óbvio que ainda tem um pouquinho de biofilme aqui e acolá, que a escova não tira tudo, mas se a gente faz a aplicação de esse biofilme remanescente é mínimo para provocar cárie. Ele vai estar sob controle, né? Não vou ter cárie nessas oclusais, nem nas interproximais. Então, a escovação, ela é um controle do biofilme e, ao mesmo tempo, exposição diária ao flúor. É nesse sentido que a gente estimula nossos pacientes. Didaticamente, a gente tem, e do ponto de vista histórico, isso é feito, a classificação dos métodos, chamados métodos sistêmicos e tópicos de flúor, né? Eu não vou aqui comentar todos eles, porque essa palestra é mais para dar ênfase sobre a importância do flúor, garantir que o flúor é seguro, que o flúor é eficaz, né? Essa é a importância que a gente tem que ter e entender que na odontologia o flúor tem um papel importantíssimo nesse sentido. E esses métodos, eles foram classificados como sistêmicos e tópicos de acordo, obviamente, com o delivery, né? Então, a água, que foi o primeiro que se descobriu, depois colocou flúor no sal, no leite, tem até a possibilidade de comprimido de gotas, que não é feito no Brasil, até por conta do risco de ingestão acidental, né? Eles entraram em desuso. Mas existem alguns países europeus que têm os chamados comprimidos mastigáveis, e é distribuído para idosos. E nós temos os chamados métodos tópicos, que são creme dental, bochecho, o gel, verniz, soluções líquidas, né, de flúor, materiais dentários que liberam flúor. Então, essa classificação é uma classificação muito mais, a rigor, de uma questão didática em função do método de delivery. Hoje, a gente utiliza uma outra classificação, né? A classificação que a gente usa é que os métodos podem ser classificados em métodos individuais, coletivos e profissionais. Isso ajuda no planejamento, se você está no consultório, se você é um gestor, se você trabalha com uma ONG e quer desenvolver algum projeto, né, com métodos coletivos, isso também contribui. Por que essa divisão? Porque a água, que é o método classificado como sistêmico, como eu já falei, ela tem um mecanismo tópico, seja a água diretamente em contato com o dente, seja o flúor dessa água que foi ingerida voltando via saliva. A mesma coisa ocorre com sal, com leite e assim por diante. Já nos métodos tópicos, né, que é o creme dental, apesar de ser um método tópico de uso, né, em contato do creme dental com o dente, ocorre o risco de ingestão e o risco de fluorose, né? Risco quando a gente não tem o comportamento de usar a quantidade adequada. Então, os métodos tópicos podem ter efeitos sistêmicos e os métodos sistêmicos funcionam de maneira tópica. Então, essa classificação, na verdade, ela é simplesmente, a rigor, uma questão mais didática e histórica. Por isso, os métodos passaram a ser classificados como individuais, coletivos e profissionais. Individuais são aqueles de oral care, que o indivíduo leva para casa, né? São os colutórios, né? Os enxaguantes bucais, o creme dental. É aquele que o indivíduo tem a responsabilidade da quantidade. Por isso, a importância do creme dental ser utilizado de maneira racional, né? Com a questão de não haver ingestão do creme dental para garantir a segurança do flúor. Os métodos coletivos são aqueles em que muitas vezes você vai trabalhar a questão da fluoração de águas, do sal, que são métodos relacionados com os organismos internacionais e com o governo, né, de estímulo a envolver todo o coletivo, né, toda a população que vai ter o benefício da água fluoretada. Aliás, a água fluoretada, muitas vezes, ela não é defendida porque as pessoas nem sabem que está tendo esse benefício, né? Tenho certeza que muitas pessoas, né, paulistanos mesmo, não sabem que a água de São Paulo, capital, é fluoretada. Então, nem sabe que está tendo esse benefício quando está fazendo uso dessa água fluoretada. E os métodos profissionais são aqueles de alta concentração de flúor, o gel, o verniz, né, que é o mais utilizado no consultório, né, para controle do efeito terapêutico do flúor, né. Enfim, então, fazendo esse passeio na história do flúor, da importância do mecanismo,
entendendo que ele é eficaz e seguro, que eu tenho diversas formas de utilizar, associando métodos chamados métodos top sistêmicos, ou individuais e coletivos, né? A gente só pode concluir que o flu tem uma importância enorme na odontologia. Ele faz parte da história da odontologia. Nenhum elemento químico, né, é tão estudado, né, do ponto de vista de saúde pública, né, como o flúor, né, nesse sentido. Então, ele tem um impacto, né, positivo na odontologia e ainda hoje ele é importante para a questão do controle da cárie. Se a gente não tivesse flúor, vamos imaginar que por alguma razão a gente não tivesse flúor no creme dental, não tivesse flúor na água, a gente com certeza teria um aumento na prevalência de cárie, né? Então, boa parte dessa baixa, do declínio de cárie que a gente vivenciou nos países nos últimos tempos, se deve às melhores formulações de cremes dentais, né, a melhor forma de higiene, acesso a essas informações. O flu também é considerado, obviamente, um elemento químico, né, o fluoreto, né, uma forma eficaz e segura para controle da cárie no uso da odontologia. Então, a existência da fluorose, na verdade, ela ocorre por um uso inadequado, né, por um excesso que em algum momento aconteceu, né, durante a formação daqueles elementos dentais, né. Então, assim, a gente tem o que a gente chama de janela de risco à fluorose, que vai até os 6 anos de idade. Então, é muito ligado à questão da odontopediatria, o flúor. É importante a gente entender a necessidade de fazer esse controle na quantidade de creme dental, né, principalmente nas crianças menores, né, quanto mais baixo o peso ela tiver. E é impossível a gente falar de remineralização de lesão de cárie sem falar de flúor, certo? O mecanismo primordial é o tópico. Então, não é que é utópico com U, né? É que é um método tópico. E esse flu vai ter um papel fundamental na manutenção desses tecidos mineralizados, né, dos dentes, principalmente o esmalte dentário, né? Uma recomendação que eu acho que é importante a gente concluir: a gente deve estimular os pacientes a escovar os dentes diariamente com creme dental fluoretado, né? Existe, obviamente, no mercado dos cremes dentais sem flúor, às vezes é opção, né, de muitas famílias, né, mas a gente deve levar em consideração que há o risco, né, desses indivíduos virem a desenvolver cárie. Então, será que vale a pena a gente correr esse risco, né? Então, é um cinto de segurança. O flúor é um cinto de segurança. A gente dirige, espera não utilizá-lo de certa forma, né? Não precisar de fato utilizá-lo, mas é importante a gente tê-lo, né, como uma forma de segurança. Na clínica, já tem produtos de grande evidência, né, de redução de cárie, é o verniz e o gel. O verniz, a única contraindicação é quando há sangramento gengival, isso pode causar irritação do paciente. E o gel, ele pode, quando ele é acidulado, né, ele pode provocar muita salivação na criança, isso pode gerar a possibilidade de deglutição. Então, e é preferível muitas vezes usar o gel neutro, né, que não causa esse tipo de situação e nem dano às restaurações de resina, se é um caso do paciente, né, de consultório, que tem a restauração de resina. Então, a gente tem possibilidade de usar o flúor em diferentes concentrações, diferentes métodos, e garantir que seja eficaz e seguro. Como perspectiva futura, a gente está vivendo um período em que o flúor começa a ter agora um protagonismo associado a outros produtos e compostos, né? Por exemplo, a gente tem a arginina, a gente tem os chamados F-boosters, né, que são agentes potencializadores de flúor, né, agentes fosfatados, né, hidroxiapatita, nanohidroxiapatita sendo incorporada em cremes dentais, ou seja, a própria estrutura do dente está sendo disponibilizada em cálcio e fosfato, né? Existem diversas estruturas e técnicas que podem ser colocadas, né, para garantir mais tempo de flúor na cavidade bucal, que essa é a ideia. Por incrível que pareça, apesar de ter pessoas que defendem o creme dental sem flúor, está voltando o interesse do creme dental de 5.000 ppm, que é de alta concentração, e a gente tem que ter cuidado, né? A Colgate tem até a linha Ortho, né, desse creme dental. Ele é interessante para controle de lesões de mancha branca em pacientes, né, com
brackets, né? E podem ser considerados também como potenciais candidatos a terem F-boosters nesses 5.000 ppm. Né? Existem técnicas de resina infiltrante associada ou não com remineralização para melhorar a estética, né? É outra vertente que vai surgir, né? E a questão dos estudos de efetividade do creme dental fluoretado. Eu tenho a satisfação de participar de um estudo comunitário, né, que é um dos maiores estudos epidemiológicos que vem sendo desenvolvidos aqui no Brasil, que é a distribuição de creme dental fluoretado por um período de 5 anos. Nós estamos completando esses 5 anos agora, né, vai ser avaliado no ano que vem, assim que passar esse período de pandemia, de redução da cárie no ambiente de vida real, no ambiente onde há essa questão do risco social, onde as pessoas recebem o creme dental e muitas vezes é o creme dental da família, né? Com as dificuldades financeiras, uma das primeiras coisas que famílias com dificuldades, né, socioeconômicas têm é da compra de produtos de higiene, né? Porque vai dar prioridade a alimento. A gente tem famílias aqui na Paraíba que vivem nessa situação de risco social. E a gente trabalha como creme dental fluoretado, como direito à saúde humana. É uma forma de garantir que no futuro esse indivíduo seja o chamado livre de cárie, o livre de cavidades, né? É a linha da ACFF, que recentemente a gente fez um trabalho também na América Latina de consenso de cárie, e um dos primeiros recomendações é considerar a saúde bucal, né? E é uma das formas de garantir saúde bucal é a questão da higiene, como direito à saúde humana. Então, o Flu pode participar, inclusive, de aspectos de resgate de cidadania. Porque a cárie é uma doença que, inclusive, ela é extremamente vulnerável, né? E um marcador social, né? Hoje já pode ser considerada a cárie como um marcador social, né? Então, do ponto de vista científico, esse artigo foi publicado já tem uns 2 anos, né, por um grupo da Austrália, por um pesquisador da Austrália, já mostrando as novas fronteiras do controle da cárie no sentido de remineralização. E aqui ele lista diversos sistemas que são biomiméticos, ou chamados F-boosters, fluoride boosters, que são aqueles potenciadores de flu, ou seja, o flu já é bom e a gente pode torná-lo ainda melhor, né, garantindo mais tempo na cavidade bucal. Nós testamos uma técnica de formulação experimental com produto natural, né? Nós testamos e foi publicado recentemente, né, também em 2018, um estudo clínico, né, testando a goma tara, que é uma goma, né, na formulação do creme dental, como forma de garantir mais fluo na cavidade bucal. Ela é conhecida, essa goma, como alfarroba peruana. Ela pode ter uma associação com fluo na sua formulação, e quando na cavidade bucal, esse fluo é liberado aos poucos. O que a gente observou, aqui, só para a gente concluir a aula, o que a gente observou é que quando a gente tem um creme dental tradicional, a concentração de fluo no biofilme e na saliva segue um padrão de queda similar, né? Quando a gente faz uso dessa goma, a queda no biofilme ela vai acontecer mais lentamente e, na verdade, a liberação é tão lenta que mantém algum nível de fluo na saliva, garantindo, portanto, que esse fluo permanece por até 12 horas na cavidade bucal do indivíduo. É óbvio que a gente precisa fazer mais estudos para garantir que isso de fato aconteça e se teria esse efeito preventivo, né? A gente está nos estudos iniciais, né? E, assim, o meu maior projeto hoje é, sem dúvida nenhuma, o de cunho social, é o epidemiológico. Isso aqui é o mapa da Paraíba, distribuído em 3 regiões, a região do litoral, do Cariri, Curimataú e do sertão da Paraíba, com municípios com baixo IDH, são municípios onde a gente tem uma população carente muito elevada, né, uma população, mais de 40% da população é uma população de risco social,
e que estão recebendo o creme dental fluoretado nesse estudo de coorte. A gente espera que a distribuição de creme dental possa comprovar que a simples entrega de um creme dental e a higiene bucal possa reduzir entre 10% a 20% de novas lesões de cárie que esses indivíduos estão tendo. Então, toda a população desse município recebe, e a gente vem acompanhando uma amostra, né, de mais de 6 mil indivíduos, em que a gente espera estar com esses dados no próximo ano para comprovar a importância do flu, não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo, né? Isso eu acho fundamental, né? Então, esses kits são distribuídos, são monitorados, a gente faz todo o controle com os dentistas locais, né? A entrega dos kits e os exames são feitos a cada 6 meses, né? Esse ano não foi feito em função da pandemia, a gente vai recuperar os dados no ano que vem, né? Estamos esperançosos para a gente verificar como vai ser esses resultados. E cremes dentais também em comunidades, né, que são moradores de rua, é um projeto de extensão que a gente também tem aqui, indivíduos que a gente chama de risco social extremo, severo, né, indivíduos que são desempregados, né, e que a gente sabe que todas as cidades urbanas do Brasil têm, e a importância do voluntariado, a importância que a gente tem de fazer isso no dia a dia. Esses indivíduos já perdem a esperança por completo. Então, é fundamental, às vezes, resgatar. Com a entrega de um creme dental, você parece que ele ganha um dia, né? É o cuidado, não é só a entrega de um produto, é a entrega de solidariedade, é a possibilidade de recuperar um sorriso, né? De garantir um sorriso, né, para esses indivíduos. Então, com isso eu finalizo minha aula. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, né, de compartilhar alguns desses conhecimentos, né, que na verdade já são conhecimentos públicos. O flu é muito estudado, como eu já comentei. Tenho certeza que no futuro a gente vai ter uma noção melhor da importância, né, do que o flu vai ter com esses novos produtos que vão surgir, né, talvez a gente tenha novas formulações ainda mais eficazes e mais seguras, né. Então, com isso eu finalizo, então, a aula. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade e espero ter contribuído com esse projeto. Muito obrigado. Bom, aqui algumas perguntas. De 0 a 10, que nota você daria para uma atitude brasileira em relação à solidariedade? Acho que eu daria 9. A gente ainda tem um percentual da população que ainda é muito resistente à questão de solidariedade. A gente precisa aprender a compartilhar e ser mais solidário com o próximo. A gente ainda tem o que aprender. Mas vamos colocar que a gente tem, uma maior parte da população, ela é solidária, sim. Segunda pergunta, você já participou de alguma ação individual ou em grupo de ajuda ao próximo? Se sim, pode descrever essa experiência? Sim, eu participei de vários trabalhos, no caso, trabalhos com ONGs, trabalhos com projetos de extensão, já participei até com indígenas, com populações carentes, né, e minha experiência é muito variada. Uma que me marcou muito foi na Argentina. Um colega meu de Córdoba me chamou para conhecer uma cidade chamada Iruja, a 6 mil metros de altitude, num ambiente inóspito, né, em que a gente introduziu a técnica do ART para os dentistas locais e introduzimos a escovação dentária. Foi impressionante ver comunidades que nunca tinham se visto no espelho, né, para orientar a escovação, né, eles não tinham noção do corpo. Então, a gente teve que tirar o espelho do quarto do hotel, lá do guarda-roupa do hotel, para mostrar, e era impressionante a possibilidade que essas pessoas tinham de se ver pela primeira vez e poder escovar os dentes diante de um espelho. Aquilo foi o que me marcou. Aqui também aconteceu algo parecido numa comunidade indígena, potiguara. Então, eu vejo comunidades, muitas vezes, muito isoladas, né, com carência de muitas situações. Quais as emoções e sentimentos que a participação em alguma ação de ajuda ao próximo despertou em você? É uma sensação de gratidão, de plenitude. Eu acho que quando a gente ajuda o próximo, na verdade, a gente está se ajudando muito mais do que ajudando o indivíduo que precisa.
é uma questão de humanidade, né? Quase um sentimento budista de compaixão. Acho que é importante resgatar isso. Você tem uma história para contar de como uma ação que você fez para ajudar alguém influenciou sua vida, o seu jeito de ver as coisas. Esses trabalhos na comunidade indígena, né, tanto na Argentina como no Brasil, foi algo que me marcou muito, né, de ver pessoas que precisavam se conhecer e que a odontologia era um pequeno componente, né, o sorriso era um pequeno componente da vida desse indivíduo. O resgate era muito maior, não era só de cidadania, era de respeito, era de humanidade. É fundamental a gente ter essa noção. Mudou, sem dúvida nenhuma, a minha maneira de ver as coisas. Na sua opinião, o que motiva, desmotiva as pessoas a serem solidárias, a ajudarem o próximo? Eu acho que a gente vive num mundo muito financeiro, mercadológico. Eu acho que a questão do ganho financeiro é, às vezes, meio maléfico nesse sentido, porque as pessoas acham que ser feliz é ter muito e esquecem de investir no ser. Então, o investimento é só ter poder, ter dinheiro, ter formas de se exibir, e hoje com as redes sociais é uma forma de exibição completa. Então, elas esquecem que estão afundando, elas precisam entender que o mundo à volta precisa de ajuda um dos outros, né? Me vi num mundo, às vezes, narcisista e muito voltado para o ganho financeiro, lamentavelmente. Isso pode desmotivar, sim. Se eu já fui ajudado constantemente, fui ajudado por parceiros, fui ajudado por diversos aspectos, né? Todas as pessoas que construíram parte da minha carreira, né, como profissional, eu devo muito a eles. Eu, eu me sinto agradecido. Eu lembro que quando eu cheguei na Noruega para fazer meu doutorado, eu não falava norueguês, e eu, por acaso, conheci o pai de uma menina que morava lá e que ela me levou lençóis, ela me levou uma cesta de, de, de utilidades domésticas, vamos dizer assim, que eu precisaria para sobreviver naquele momento, e isso me marcou muito também. Eu me senti muito feliz e me senti na necessidade de ajudar outros também, obviamente, né? Eu tinha que retribuir isso dessa forma, né? Você está num outro país, não falar a língua daquele país, é como se você tivesse um iletrado no seu próprio país, como aqui no Brasil, por exemplo, né? Quantos não se sentem isolados também? Então, eu me senti muito feliz. Muito obrigado.